Fala galerinha, beleza? Aqui quem fala é o professor Caio, professor de Física do canal Educação. Vamos começar mais uma aula aqui da terceira série, beleza? Jovens, começando aqui o nosso segundo horário, a gente vai trabalhar ainda com os conteúdos da eletrodinâmica. Galerinha de Boqueirão, terceiro ano B, né? Tá aqui com a gente. Prazer estar aqui com todos vocês. Gente fina, galerinha show de bola da terceira série de Boqueirão. Jovens, estamos de volta. Boqueirão está aqui com a gente, Jerumenha, Santa Cruz dos Milagres, São Gonçalo, Uruçuí e o Gabriel André junto com a Érica Fernanda também pelo YouTube. Quem está participando e não está comentando, não está aqui no chat, por favor, quero a participação de vocês. Quero saber se vocês estão compreendendo. Galerinha de Boqueirão já mandou aqui uma ótima aula, né? Uma aula boa. Pois então, vamos continuar com nosso conteúdo de hoje, tá? A gente parou nesse slide, né? A gente parou nessa telinha e que ela falava sobre o quê? Sobre a definição de resistência elétrica. Dizia que essa capacidade dos materiais é uma capacidade de se opor à passagem de corrente elétrica. Os materiais eles possuem essa capacidade de oposição, de não deixar ou, pelo menos, de dificultar a passagem de corrente elétrica. E aí a gente vai ver, galerinha, a presença da resistência elétrica em situações como as da imagem, que o material ele começa a aquecer, ele começa a ganhar temperatura quando eu tenho resistência elétrica se opondo à movimentação de cargas. E aqui eu vou ter três personagens para deixar mais engraçado, mais divertido esse conceito. O que eu tenho nessa imagenzinha, nesse desenho? Eu tenho um rapazinho aqui que está todo incomodado, sendo apertado dentro de um fio condutor, né? Esse rapazinho aqui de amarelo, ele está sendo o AMP. O AMP está fazendo o papel da corrente elétrica, está fazendo o papel de amperes, beleza? E aí, galerinha, nós temos também o ohm aqui em cima. O ohm que está prendendo o amp, né? O ohm está fazendo o papel de quem, professor? Está fazendo o papel da resistência elétrica. E ainda temos o volt. Volt está sendo representado aqui pelo rapazinho que eu estou pintando de verde, que é o voltímetro, né? O ADDP, representa a ADDP, que é volt, a unidade dela. Então, você sempre terá esses três personagens na resistência elétrica. Primeiro, que devido à presença da ADDP, existe uma tensão elétrica que vai doar energia para as cargas se moverem. Essas cargas estão sendo representadas pelo AMP, porque a partir da presença de um ADDP, eu tenho a presença da corrente elétrica, certo? Meus queridos, além disso, além de ter uma corrente elétrica aparecendo, nós vamos observar também a resistência ali. O que a resistência está fazendo? Qual o papel da resistência nesse caso? Está sendo o de impossibilitar ou de dificultar a passagem de corrente elétrica. Então, a resistência tem esse papel. Eu tenho o papel de opor a passagem de corrente elétrica, gerando um efeito. Qual o efeito?
chamado de efeito Joule. Efeito Joule, certo? Esse efeito, galerinha, ele é o efeito térmico da passagem de corrente elétrica. Na presença de corrente elétrica, quando eu tenho corrente elétrica, e essa corrente elétrica ela está sendo impedida de se movimentar por conta de uma resistência, eu então tenho em todo o material esse aquecimento. Isso é muito comum nos materiais condutores de eletricidade. Por exemplo, na lâmpada elétrica. A lâmpada elétrica, ela produz um aquecimento que vai produzir luz também. Você tem aí o efeito luminoso presente nas lâmpadas elétricas. O efeito luminoso da presença ou da passagem de corrente elétrica. Além disso, nós teremos na mesma lâmpada um efeito Joule, que é um aquecimento do material por conta da presença de eletricidade, tá bom? Então esse material ele acaba aquecendo, ele acaba sofrendo um aquecimento devido à presença de eletricidade e corrente elétrica. A gente tem o ferro elétrico também, o chuveiro elétrico, churrasqueira elétrica, chapinha, exatamente, Gabriel. Todos esses materiais, todos esses eletrodomésticos ou eletroeletrônicos, eles funcionam por meio desse efeito, o famoso efeito Joule, tá? E só tem o efeito Joule se eu tiver resistência elétrica. E quem faz esse papel é o resistor, tá? O resistor é quem promove, quem possibilita essa famosa resistência elétrica, tá? Ele quem executa ele quem provoca esse fato da oposição na passagem de corrente elétrica. E aí a função dele, ele é um elemento de circuito que tem a função de converter energia elétrica em térmica. O famoso efeito Joule. Ok? Érica, o porém da vela é que a vela é uma produção natural. Não é uma produção formada pela eletricidade, né? Um aquecimento formado pela eletricidade. Então, o calor do sol, o calor de uma vela, não entram nessa questão do efeito Joule. Por quê? O que é o efeito Joule? É a transformação de energia elétrica por meio da... produção de energia térmica por meio da elétrica. Tá? Então, você vai transformar energia elétrica em térmica. Tá? Então, nesse caso, vela, o sol não entram como exemplo. Só os aparelhos elétricos, como ferro, chapinha, churrasqueira elétrica, chuveiro elétrico, que produzem aquecimento por meio da presença de corrente elétrica. Bom? Pronto. Jovens, e aqui, todos esses equipamentos que eu citei, provavelmente, muito provavelmente, eles vão possuir resistores em sua composição, tá? Esses resistores, eles têm uma simbologia. Eles são esses equipamentos, esses elementos de circuito que procuram converter energia elétrica em térmica e eles têm um símbolo. Qual o símbolo de resistor? Esse zigue-zaguezinho com um R em cima.
toda vez que você observar esse símbolo em um circuito, você pode dizer, ali tem um resistor, ali tem uma resistência elétrica, tá? Então, esse é o símbolo de resistores, certo? Bacana? E tenho duas leis que podem me ajudar a encontrar essa resistência elétrica. A primeira lei é a lei de Ohm número 1 e a outra é a lei número 2 de Ohm, segunda lei de Ohm. A primeira lei, ela vai mostrar para a gente uma dependência entre a DDP, que é a causa, e a corrente elétrica, que é o efeito. Certo? Essa lei, galerinha, ela é bem parecida com a segunda lei de Newton. O que a segunda lei de Newton diz? Diz que uma força resultante é a massa vezes a aceleração. Mas o que ela quer dizer realmente? Ela quer dizer que uma força, que é a causa, produz um efeito, que é a aceleração. E a massa entra aqui como uma constante. A massa ela vai entrar aqui nesse caso como uma constante, certo? Então você vai observar a mesma coisa. Na primeira lei de Ohm, a DDP é uma causa que produz o quê? Um efeito, que é o efeito térmico da corrente elétrica. E aqui eu tenho uma constante R. Essa constante R é a nossa famosa resistência elétrica. Para encontrar essa resistência elétrica, nós precisamos de quê? Nós precisamos dividir a DDP através da corrente elétrica. Então, a resistência R ela é a razão entre a DDP U e a corrente elétrica I. Pois é, Érica, exatamente. Você vai observar que, através da aplicação de forças, lá na segunda lei de Newton, eu tenho a produção de uma aceleração. Aqui é a mesma coisa. Através de uma DDP, de uma tensão elétrica, U, eu tenho a produção de corrente elétrica. Então, novamente, essas leis, elas tentam passar a questãozinha da causa e do efeito. A causa é a DDP, o efeito é a corrente elétrica. A resistência entra aí na jogada como uma constante para equilibrar esse processo. E aí ela também ainda gera um efeito, né? A produção do efeito Joule, o efeito térmico. Então, a resistência elétrica ela é a razão da DDP pela corrente elétrica. Essa DDP, tensão elétrica, é medida em volts. A corrente elétrica é medida em amperes. E a resistência elétrica em ohms. Júnior, eu vou dar 2 minutinhos aí, viu? Mas é para o pessoal começar a escrever essa leizinha de Ohm, né? Tem que ter o tempinho para o pessoal anotar a lei de Ohm, certo? Vou te dar aí 2 minutinhos.
Vamos lá, jovens. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Primeira lei de Ohm, ok, né? Primeira lei de Ohm, tranquila. Vamos para a segunda. Jovens, se a primeira ela mostra uma dependência direta entre a DDP e a corrente elétrica I, a segunda vai mostrar uma dependência com a geometria do fio. Aqui a gente vai associar as dimensões do fio, tá? Na resistência elétrica, a partir da segunda lei de Ohm, nós vamos ter três diferentes grandezas aqui. E duas delas estão relacionadas diretamente à dimensão do fio. A resistência, nós sabemos que a sua unidade é o ohm, não é isso? Mas também eu tenho a presença de quem? Do comprimento do fio que eu estou usando. Se é um fio longo ou um fio curto. E também tenho a questão da área da seção transversal. Ou seja, se o diâmetro do fio é um diâmetro grande ou pequeno. Se esse fio é grosso ou se ele é um fio fino. Tá bom? Então, essas dimensões elas vão ser importantes no estudo da minha resistência. Vamos então olhar aqui a expressãozinha da segunda lei, que ela diz o seguinte: a resistência elétrica ela é igual à resistividade. O que quer dizer a resistividade, professor? Está falando aqui o material que esse fio é feito. O material que compõe esse fio elétrico. Se é um material isolante ou se é um material condutor de eletricidade. Galerinha, agora, se eu tenho também aqui um L, multiplicando essa resistividade, eu estou agora associando com o comprimento do fio. E aí a gente vai observar o seguinte. Para o fio curto, olha aí, a Érica me ajudando aqui. Para o fio curto, a resistência é pequena, exatamente, Érica. Você vai observar uma dependência diretamente proporcional entre essas duas grandezas, resistência e comprimento. Agora, se eu tenho uma divisão com a área, eu vou observar que a dimensão da área do fio importa. Ou seja, vai importar se eu tenho um fio grosso ou se ele é fino. E aí eu vou observar o seguinte: para pequenas resistências, a largura do fio, a área do fio tem que ser o quê? Grande. Tá? Professor, o que isso vai implicar? Essas grandes resistências, essas pequenas resistências. Vai implicar no efeito Joule. Tá? Vai implicar no efeito Joule. Não sei se vocês já perceberam, de fios de cafeteira, fios de ferro de passar, eles são fios mais grossos, né? Já conseguiram perceber isso? A cafeteira ela tem um fio bem grosso, o ferro de passar também. Por que esses materiais, esses equipamentos, eles devem ter o fio bem grosso? Se a área desse fio é grande, a resistência é pequena. Se a resistência é pequena, passa mais cargas por segundo. Então, a quantidade maior de cargas passando vai produzir mais aquecimento, um aquecimento mais rápido. Tá? Tem carregador de celular que tem fios mais grossos, mas a maioria é mais fino, né? Por que é mais fino, professor? Porque o carregador ele não pode receber, o celular ele não pode receber todas as cargas de uma vez só. Essas cargas elas têm que serem transmitidas
de forma devagar. Também, né? Fone de ouvido. Por quê? Porque esses equipamentos eles não podem receber cargas de uma vez. A carga tem que ser devagar. Né? Olha aí. Professor, os fios dos carregadores estão vindo mais curtos. Porém, para aqueles mais curtos, a justificativa é o quê? Menor resistência. Mas, normalmente, esses que são mais curtos, eles são mais largos, né não? Já perceberam isso? Eles são mais grossos, para manter a resistência um pouco equilibrada. Eu esqueci o meu não está aqui. Mas o fio do meu carregador é bem fininho. O Júnior estava até falando, professor, o fio do seu carregador é 2 metros. Dá para carregar no quarto e estando assistindo TV na sala. E aí você vai perceber isso. O fio é bem fino, ou seja, a área dele não é tão grande, né? É pequena. Mas o comprimento dele é grande. Se o comprimento desse fio é grande, a resistência está lá em cima, é grande também. Né? Então, por que, que o carregador tem que ter uma resistência lá em cima, professor? Para que as cargas não transmitem a energia de uma vez. Tem que ser filtrada, tem que ser de pouco a pouco. Para o celular ele não receber essas cargas de uma vez. Se ele receber de uma vez, já era. Queima o teu celular. Certo? Se o gato pegar, já foi, já era, né? É exatamente isso, essa é a preocupação. E aí, jovens, a área ela tem que estar em metros quadrados. O comprimento do fio tem que estar em metros. São essas duas informações que você tem que levar em consideração. A área tem que estar em metros quadrados e o comprimento em metros. Beleza? Bom, jovens, vou dar aqueles 2 minutinhos de novo, aqueles 2 minutinhos, e a gente volta respondendo questões, tá? 2 minutinhos na tela.
voltando aqui para a nossa aula. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Galerinha, primeira questãozinha, olha aí. Questãozinha top, questãozinha massa do Enem. Questãozinha diz o seguinte: dispositivos eletrônicos que utilizam materiais de baixo custo, como polímeros semicondutores, têm sido desenvolvidos para monitorar a concentração de amônia, gás tóxico e incolor, em granjas avícolas. A polianilina é um polímero semicondutor que tem o valor de sua resistência elétrica nominal quadruplicado quando exposta a altas concentrações de amônia. Então, quando eu tenho essa polianilina exposta a grandes concentrações de amônia, nós teremos a resistência elétrica desse material quadruplicado, tá? Então, você vai quadruplicar a resistência elétrica desse material se eu tiver altas concentrações de amônia, certo? Na ausência de amônia, a polianilina se comporta como um resistor ôhmico. Professor, o que é um resistor ôhmico? É um resistor que ele consegue manter uma resistência constante e, além disso, ele também trabalha usando as leis de Ohm, né? As leis da eletricidade relacionadas à resistência, certo? Então, sobre eles, você pode dizer, eles respeitam, professor, as leis de Ohm? Respeitam, tá? Eles respeitam as leis de Ohm. E, além disso, tem uma resistência constante, certo? Aí a gente está observando aqui, jovens, um gráfico da corrente elétrica I pela DDPU, certo? Então, eu tenho essas duas grandezas associadas nesse gráfico. Aí ele diz o seguinte: o valor da resistência elétrica da polianilina na presença de altas concentrações de amônia é igual a. Então, eu quero saber qual é o valor da resistência elétrica da polianilina quando eu tenho a presença de altas concentrações de amônia. Então, eu vou calcular, primeiramente, quando eu não tenho a presença de amônia, que é através desse gráfico, e depois eu vou calcular para as concentrações com amônia. Observe. Você consegue observar o seguinte: a resistência elétrica ela vai ser constante porque ele diz que a polianilina respeita as leis de Ohm. Ela se comporta como um resistor ôhmico. Então, qualquer intervalo que eu pegar aqui me dará uma resistência constante, o mesmo valor. Então, se eu pegar o valor máximo de corrente elétrica, pegando o valor máximo de corrente elétrica, eu vou observar que a DDP também é máxima. Então, para uma corrente elétrica de 6 vezes 10 a menos 6 amperes, eu vou observar uma DDP de 3 volts. Então, vamos lá. Ó. Para uma corrente elétrica I de 6 vezes 10 elevado a menos 6 amperes, consigo encontrar uma DDP de 3 volts. Tá certo? Show de bola, jovens. Até aqui tranquilo? Meus queridos,
O que ele quer na questão? A resistência elétrica. Então, a gente vai fazer essa questão dividindo ela em duas situações. Sem amônia e com amônia. Vamos lá. Sem amônia, eu vou utilizar a primeira lei de Ohm. U é igual a R vezes I. DDP é igual a resistência vezes a corrente elétrica. Certo? Então ficaria 3 igual a R vezes 6 vezes 10 a menos 6. Cuidado para não confundir DDP com corrente elétrica. Certo? Então, jovens, a resistência elétrica ela seria a divisão de 3 por 6 vezes 10 a menos 6. E aí nós observaríamos que a resistência elétrica ela vale 0,5, que é a divisão de 3 com 6, né? Aqui eu simplificaria por 3, daria 1. Aqui eu simplificaria por 3, daria 2. E eu tenho uma potência decimal, né? De 10 elevado a menos 6. Quando ela sobe, ela muda o seu sinal, propriedadezinha da divisão de potência de mesma base. Conservo a base e eu subtraio os expoentes. Quando eu subtrair menos 6, fica positivo. Isso, então, daria 0,5 vezes 10 elevado a 6 ohms. Professor, ele quer com amônia, né? Isso. Então, você vai pegar esse resistor de 0,5 vezes 10 elevado a 6 e multiplicar por 4. Por que por 4? Porque ele diz que a resistência é quadruplicada na presença de amônia. Então, ficaria 2 vezes 10 elevado a 6 ohms. Beleza? Gabaritamos a letra E. Certo, jovens? Tranquilos? Show de bola, né? Pronto. Bacana. Mais uma questãozinha feita, né? Meus queridos, vou te dar o timezinho, tá? Vou voltar aqui na questão. 1 minutinho em cada uma das telas e a gente volta daqui a pouco. 1 minuto.
Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Tudo certo, né, Gabriel? Beleza? Galerinha, por que não poderia usar a fórmula R igual a U sobre I? Pode sim, pode sim. Olha aqui, ó. Nós usamos, Érica. É só que eu parti da forma original dela. Ó. U é igual a R vezes I. Tá? Parti da fórmula original. Aí, a DDP é 3, a corrente elétrica é 6 vezes 10 a menos 6. Você está dizendo com amônia, é porque se eu tenho a presença de amônia, então a polianilina ela quadruplica o seu valor da resistência. A própria questão diz isso, ó. A resistência elétrica nominal quadruplicada. Ela quadruplica quando eu tenho altas concentrações de amônia, certo? Então, nesse caso, eu multipliquei por 4 por conta disso, pela presença de amônia no local que a polianilina se encontra. Posso partir, sem a amônia, eu posso partir da divisão direta. Pode, não tem nenhum problema, tá? Sem problemas. Ok? Resolução mostra o que a gente fez, né? Achamos o mesmo valor, tá correto, certo? E aí a gente vem para mais uma atividade. Essa outra também é do Enem, tá? Também é do Enem. E ela vai trabalhar com a segunda lei de Ohm. Vai trabalhar com as medidas relacionadas à grandeza do material. Observe, ele diz assim: recentemente foram obtidos os fios de cobre mais finos possíveis, contendo apenas um átomo de espessura, que podem futuramente ser utilizados em microprocessadores. O chamado nanofio, representado na figura, pode ser aproximado por um pequeno cilindro de comprimento 0,5 nanômetros. E aí ele diz que 1 nanômetro vale 10 elevado a menos 8 metros. A seção reta de um átomo de cobre é de 0,05 nanômetros quadrados. E a resistividade do cobre é 17 ohms vezes nanômetros. Um engenheiro precisa estimar se seria possível introduzir esses nanofios nos microprocessadores atuais. Um nanofio utilizando as aproximações propostas possui resistência elétrica de. Então ele quer saber qual é a resistência elétrica de um nanofio. E agora, como ele deu comprimento, área, resistividade, ele está me forçando a trabalhar com a segunda lei de Ohm. Vamos lá. Galerinha, de acordo com a segunda lei de Ohm, usando a segunda lei de Ohm, nós vamos utilizar o seguinte. Resistência é igual a resistividade ρ, o comprimento L do fio, sobre a área. Beleza? E aí você vai substituir esses valores. A resistividade, ele disse que era 17 ohms vezes nanômetros. Estou colocando aqui as unidades para você observar que eu não vou precisar transformar nada, tá? Já vai estar tudo na unidade padrão. No caso, a resistência já vai ser encontrada na unidade padrão.
O comprimento do fio é 0,5 nanômetros. Tudo isso dividido por 0,0. Deixa eu ver se tem quantos zeros? 0,05, né? Então, só um zero. Nanômetros quadrados. Muito bem, jovens. Eu vou cancelar as unidades para você observar que só vai restar o ômega. Nanômetros quadrados, eu cancelo com esses dois. Porque como está multiplicando, então, nanômetros com nanômetros dá nanômetros quadrados. Cancelo com o nanômetro quadrado de baixo. Não é isso? E aí vai sobrar só o ômega para a minha resistência. Agora eu vou trabalhar só com os números. Vamos lá. 17 vezes 0,5 dividido por 0,05. Vamos lá. Transformando esses números em notação científica, você poderia também transformar esses números em frações. Olha aí, da seguinte maneira. Quem não gosta de notação científica, uma outra ideia é essa. O 17 você mantém do jeito que ele é, do jeito que ele está aqui. Porém, o 0,5 dá para a gente transformar em quê? Em 5 décimos. Confere? 5 décimos. Beleza? E o 0,05 dá para a gente transformar em 5 centésimos. Ou seja, 5 sobre 100. É uma possibilidade, né? Quem não gosta de trabalhar com notação científica tem essa possibilidade. Vai ficar assim, galerinha, ó. 17 eu multiplico com 5. Sobra o 10 aqui. E embaixo eu continuo com 5 sobre 100. Gera aí uma divisão de frações, né? Conservo a primeira e multiplico pelo inverso da segunda. Então vai ficar assim. 17 vezes 5 sobre 10. Vezes 5 sobre 10 é igual não, é vezes a segunda fração inversa, que é 100 sobre 5. E aí eu cancelo, né? 5 vai embora com 5. Esse 10 vai embora com 1 dos zeros do 100. Beleza? E aí vai ficar 17 vezes 10. 17 vezes 10 dá quanto, pessoal? 17 vezes 10 dá 170 ohms. 170 ohms. Beleza? É uma possibilidade. A Érica utilizou a questão dos números naturais, né? Tranquilo, muito bem. Trabalhou só com as vírgulas depois. Pode ser também. É uma outra possibilidade. Pode usar notação científica? Também. Pode usar notação científica. É outra possibilidade. Então, você tem que calcular da forma que você achar mais prática. Tem N possibilidades de achar esse 170, né? Então, jovens, a gente acha 170 e a gente marca letra E. É o nosso gabarito da quarta questãozinha. Parabéns aí
ao Gabriel, à Érica que estão participando. Quero a participação dos meus polos. Cadê os meus polos? E aí, do mesmo jeito, vou dar o tempinho para vocês anotarem, tá? 1 minutinho em cada uma das telas. 1 minutinho. Isso, Gabriel. Tá quase finalizando, né, a nossa aula. Temos aí mais alguns minutinhos, 6 minutinhos, né? Pra gente finalizar a nossa aula. Tá certo, Júnior? 6 minutos mesmo? Aqui nós temos a nossa resoluçãozinha. E confere aí o nosso resultado, né? 170. E aí, nós temos aqui o tópicozinho que eu ia falar sobre potência e energia elétrica. Bom, jovens, potência e energia elétrica é um tema que a gente também vai falar na nossa aula de domingo, na live de domingo. Vou estar trazendo esse tema para vocês, certo? Um pequeno spoiler do que vai estar na nossa aula de domingo, né? E esse tema de potência eu gosto de trazer por quê? Porque, além de ser um tema muito cobrado no Enem, ele está associado ao nosso dia a dia. A potência elétrica, que ela, representada dessa maneira, é uma potência consumida pelo aparelho, ela será representada de duas maneiras. Ela pode ser representada pela energia consumida pelo tempo, ou ela pode ser representada pelo produto da DDP vezes a corrente elétrica. Tá? Essa potência, como eu falei, ela indica a rapidez que a energia elétrica é consumida,
E a sua unidade é o watt. Nós observamos muito nas lâmpadas, né? As lâmpadas, principalmente as incandescentes, elas têm alto valor de potência elétrica. E isso indica o quê? Indica que elas vão consumir muita energia em um pequeno intervalo de tempo. Então, elas consomem muita energia elétrica em joule para pequenos segundos. Certo? E aí, isso vai te dar um valor de consumo muito grande no final do mês. Por quê? Porque a energia elétrica que vai estar relacionada ao consumo de energia é o produto da potência vezes o tempo. Então, se eu tenho aqui 10 lâmpadas de 100 watts de potência, e eu vou usá-las durante um mês todo, eu vou multiplicar 10 vezes a potência de uma delas, vezes 30 dias, vezes 24 horas. Então, você vai observar um grande valor de energia elétrica consumida durante um mês todo, só com as lâmpadas da sua casa. Tá bom? Exatamente, Gabriel. E aí, jovens, nas caixinhas é obrigação vir qual é a classe daquele material, daquele equipamento, qual é a potência que ele consome, porque o Inmetro, ele tem ali, ele diz para você, diz para quem vai fabricar também, que é uma obrigação você ter conhecimento dos produtos que você compra, tá? Então, por isso que lá tem a classe, se é uma classe A, se é uma classe B, se é uma classe C, se é um produto que consome muito, se consome menos, tá bom? E aí, esse consumo, ele normalmente é dado em quilowatt-hora. Quilowatt-hora. Que seria 1 joule E jovens, para a gente finalizar então a nossa aula, a gente vai só se despedir, né? Esse tema de potência elétrica eu trago novamente para vocês no domingo, né? Falei para vocês que a gente ia só dar um spoiler do que a gente vai falar na nossa live do Pré-ENEM. Então, quem ficou na curiosidade de trabalhar com esse tema de potência elétrica, a gente vai estar trabalhando de novo no domingo. Não perde essa aula, vai ser muito especial e a gente se encontra em breve. Tchau, tchau, galerinha!